Aqui a gente está vendo esse pequeno buraco de onde se tirou terra para fazer a parede de um barreiro, que é um pequeno açude. E a gente vê xerém de pedra, como se fosse uma faixa de pedra, que é parte do subsolo. Xerém de pedra é parte do subsolo. E se a gente vê aqui na superfície, a gente vê cobertura de seixos rolados que existia no subsolo, e à medida como foi tirando o solo, o seixo foi aflorando. E o resultado a gente vê aí. E a gente vê aqui, pode ver até uma faixa de solo que ainda existe aqui, não dá 20 centímetros de espessura. E por baixo a faixa de pedras miúdas, ou até seixos maiores, que é onde está o subsolo. São a formação do solo e o subsolo. Como a gente pode imaginar, o solo é o mais externo, a parte mais externa da litosfera. Elas têm tempos diferentes e composições diferentes. Geológica, no tempo geológico, o solo e o subsolo, primeiro veio o subsolo, depois o solo. E no subsolo normalmente não tem vida, que é a parte mais baixa, porque não tem, embora tenha até os nutrientes minerais, mas não tem matéria orgânica. Então, se a gente vê uma planta, por exemplo, um pequeno arbusto, ele pode ter uma raiz chegando até, atravessando o solo, o subsolo e a rocha matriz. Raiz com 10 metros de extensão, vamos dizer, de comprimento. Mas, em princípio, essas raízes que estão além do solo são raízes de sustentação da planta, para a estabilidade da planta. E não vai encontrar os nutrientes minerais que ela precisa no subsolo e na rocha matriz. E essas plantas menores que surgem recentemente aqui, como gramíneas, relva, elas têm raízes somente no solo. Então, quando não existe o solo, elas não nascem. Porque além das raízes ser curtinhas, elas não, mesmo que elas chegassem ao subsolo, ou se elas tivessem, o subsolo já estivesse externamente aí, como a parte mais externa, ela não ia nascer. As sementes, mesmo que germinassem, mas a planta não ia se desenvolver. E a gente mostra essa divisão que existe entre o solo, subsolo e rocha matriz. E nós estamos caminhando aqui num buraco que foi tirado terra para fazer essa parede de açude, do barreirinho. Barreira é um pequeno açude. E a gente vai mostrar aqui que a água que entrou aqui esse ano fugiu todinha por dentro da parede, por conta do pedregulho que foi colocado aí. Então não teve capacidade a estrutura de sustentar o peso da água. A água foi se infiltrando nesse terreno, aí encontrou os seixos, facilitou essa drenagem e a água passou para o outro lado, arrombando a parede por dentro, feito um túnel. E mais a gente vê a erosão que aconteceu aqui por conta das chuvas recentes, muita areia que já vem arrastada do solo, que ainda existe, ou do subsolo. E a gente vê a quantidade de plantas que surgiram por conta da grande quantidade de cimento que foi arrastada das partes altas para aqui, para a baixada. E a gente vê o gado pastando, quase não consegue abocanhar as plantas que estão ainda muito pequenininhas. E nesse caso o gado terá que passar pelo menos 12 horas se alimentando, tentando tirar do chão o sustento, ou seja, comer plantas, porque ele precisa de, no mínimo, um animal grande, de grande porte, precisa de no mínimo 20 quilos de massa orgânica vegetal por dia, senão ele vai perder muito peso
porque não é suficiente a massa orgânica menor do que 20 quilos, não é suficiente para manter um animal de grande porte, desse que tem mais de 200 quilos de massa corpórea. E a gente continua aqui andando na parede de terra que foi feita para barrar a água do pequeno riacho. Isso aqui é um barreiro, ou chamado de barreiro, que é um pequeno açude. A gente vê a danação de seixos que tem aqui na parede, o que tira substancialmente a sustentação da parede como forma de barrar o fluxo da água no riacho. E a gente já viu lá atrás, no início do vídeo, o início onde aconteceu a infiltração de água no terreno, ou seja, na parede do açude, e aqui a gente vê por onde saiu. Tanta água entra lá como passa por aí, porque a estrutura é recheada, essa terra é recheada de seixos. A gente vê até pedras enormes ali. E isso é o resultado do homem que faz as coisas sem pensar. Imagina que é só botar um monte de terra aí, misturado com pedra e tudo, e vai ter sustentação para segurar a água, para sustentar o fluxo da água, para armazenar água no barreiro, e não foi o que aconteceu. E é importante a gente saber disso porque nós estamos já no século XXI. E as pessoas, apesar de viver nesse ambiente, construindo esses tipos de armazenamento de água, eles não chegaram à conclusão que um açude, um barreiro para armazenar água, não é só jogar a terra, não. Tem que ter um alicerce e etc e tal, senão o troço não funciona como forma de armazenar água.